Aleluia. Tem alguém sem voz aí? Tem alguém que perdeu a voz durante o jejum? Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas a nossa principal conquista, o que nós mais desejamos é nos parecer mais com Jesus. É nós sermos cada vez mais parecidos ao nosso Senhor. É nós podermos então arquivar, vamos assim dizer, experiências extraordinárias com Deus. E eu pergunto aos meus irmãos, quem teve essas experiências extraordinárias com o Senhor? Eu vejo alguns irmãos que estão conosco há muitos anos e falaram assim, que esse foi o melhor jejum da vida deles. Aleluia, glória a Deus, foi extraordinário. E nós tivemos algo a mais nesse jejum, não é? Nós tivemos 2 vigílias nesse jejum. A última semana foi intensa. Eu não sei se vocês já perceberam, teve uma célula, 2 na verdade, não é? Que eles tiveram na vigília. E depois, no sábado, tiveram célula. E depois da célula foram para o culto, no Talatona. Não, os irmãos assim, estão num nível mais elevado, de fome e sede da palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida. Mas na última semana nós começamos uma série de palavras muito mais específicas. Na segunda-feira nós falamos a respeito do caminho de Deus. Falamos que o caminho de Deus é mais elevado, que o caminho de Deus não é o caminho mais curto, porque o caminho mais curto é o caminho dos filisteus. E filisteu aponta para a morte, afrontas. E o que Deus fala para o povo? Que não os guiou para o caminho mais curto, que era o caminho dos filisteus, para que eles não desejassem retornar para onde, meus irmãos? O Egito. E o Egito aponta para o quê? Para o mundo. Então o Egito aponta para o mundo. O Mar Vermelho e a sua travessia aponta para o batismo nas águas. Mas Canaã aponta para a vida do lugar do propósito de Deus. Então nós não iremos pelo caminho mais curto. Então às vezes as coisas demoram para acontecer um pouquinho mais, não é? Para nós. Oramos a Deus e parece que as coisas não estão a acontecer ainda. Hoje de manhã o Elbert, a conversa dele era: mas papá, eu já orei a Deus por uma casa nova, está a demorar muito. Eu falei para ele, tem que esperar agora, né? Agora nós temos que esperar. Mas eu já orei ontem, não é? Que nós dividimos as orações em casa. Quem vai orar por alguma coisa específica, ele está a orar pela casa e pelo carro novo do pai dele. Ele está a orar para a empresa trocar o meu carro, né? A oração dele. Então, ele lembra sempre. E às vezes nós ficamos assim. Não é que nós duvidamos, eu quero trazer paz ao seu coração. É que nós estamos expectantes, é ou não é assim? Nós oramos a Deus e nós, Senhor Deus, quando, né, é que vai acontecer? Não duvidamos que vai acontecer. Só queremos saber quando vai acontecer. A resposta para nós é: não será o caminho mais curto. Não será o caminho mais curto. Mas deixa-te dizer também, você não precisa ficar 40 anos no deserto. Quantos dizem amém? Amém. Fala para quem está ao lado, não precisa demorar 40 anos para essa mudança. Fala para ele, não precisa esperar 40 anos para essa resposta. Fala para ele, não precisa esperar 40 anos para essa conquista. Os servos me ajudem, minha garrafa d'água e taça da mesa. Então, olha só. E na terça-feira, nós falamos a respeito do poder de Deus. Poder de Deus. A vida com Cristo, ela não pode, de maneira alguma, ser apenas lógica. Não pode. Não pode ser só oratória e ensino. Não. É necessário que haja o que, meus irmãos? Poder de Deus. Porque quando há poder de Deus, as dúvidas são dissipadas. Quando há poder de Deus, o sobrenatural se manifesta. Quando há o poder de Deus, coisas inexplicáveis, milagres batem a nossa porta. E eu te pergunto, quantos querem receber milagres nesse lugar? Então, novas conquistas precisam de ser carregadas, então, de o que meus irmãos falam comigo? Poder de Deus. Poder de Deus. Aí, na quarta-feira, nós falamos a respeito de uma necessidade de transformação. Falamos da necessidade de uma cura interior. Que frustrações, eu falei com os irmãos que frustrações é resultado de expectativas que não foram supridas, que não foram satisfeitas. E às vezes, com certeza, muitas vezes, não é? Isso traz para nós feridas, mágoas. E a mágoa, a frustração, essas feridas nos impedem de alcançar o novo de Deus.
Pastor, eu não acredito mais. Eu já acreditei muito. Eu já vivi tanto. Eu já fiz isso. Já fiz aquilo outro. Já me enganaram. Já me traíram. Não é? As pessoas em quem eu confiei. Tudo isso precisa ser ultrapassado. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, não é? Fixando o olho para o nosso alvo, que é Cristo. Prosseguimos para o alvo. Fala para quem está ao teu lado, seja curado em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ser transformados. Senão, nós vamos ficar impedidos de receber o novo de Deus. Vamos ficar impedidos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes é o medo, somos intimidados, não é? Ah, pastor, se eu fizer dessa maneira, sempre funcionou assim, não está do jeito que eu queria, mas ao menos funciona. Não. Deixe as coisas para trás. Deixe o Senhor curar o seu interior, para que você receba o novo de Deus. Quantos querem receber o novo do Senhor? Alguém diga aleluia. Aleluia. Na quinta-feira nós falamos que há provisão da parte de Deus. O convite era claro. Experimente a provisão do Senhor. E eu falei para os irmãos que provisão é ter o suficiente, não é? Para cumprir o propósito de Deus. O que é necessário para você cumprir o propósito de Deus? Uns vão dizer, pastor, um carro ia ajudar muito, né? Para dar boleia nos irmãos da célula. Já conheço muitos que me falaram isso. Tudo bem, tranquilo. Pastor, uma casa, né? Para minha família, isso mesmo. Seria bom para o meu trabalho, tá certo, tudo bem. E eu falei para os irmãos na vigília, eu falei, olha, teu chamado não é ser médico, advogado, isso não é chamado. Senão você teria que dizer que todo mundo lá fora tem chamado também. Ou no teu trabalho só você que trabalha? Não, entendeu? Não tem outros contabilistas lá, outros engenheiros, advogados, médicos, arquitetos, outros bicheiros, não sei. Alguma coisa assim. Isso não é chamado, isso são ferramentas, habilidades. E acredita em mim, você pode ter treinamento para adquirir outras habilidades também. Isso não é o seu chamado. Qual que é o seu chamado? É gerar filhos para Deus. Amém. É discipular os filhos de Deus. Vamos dizer aleluia. Amém. Esse é o seu chamado. Agora, como você vai fazer isso? Deus vai te dar ferramentas. É o seu negócio, é o seu trabalho, é a sua profissão, não é? As suas habilidades. Tudo isso são ferramentas. Lucas, no livro, mas o autor, não é? Ele era médico. Era só uma ferramenta. Vocês já pararam para avaliar que tanto o livro de Lucas como o livro de Atos são muito bem escritos, não é? Tem toda uma apresentação, uma introdução, assuntos muito bem desenvolvidos. Ele começa o livro de Lucas a dizer a respeito do estudo que ele fez, não é? Para falar de Cristo, das investigações. Ele apresenta detalhes que os outros livros não apresentam, porque ele tinha uma ferramenta. Ele era médico. Então, tinha um estudo acima da média. Os apóstolos não eram médicos, não eram doutores, diz a palavra, não é? Fala para quem está ao teu lado, as suas habilidades são ferramentas do cumprimento do propósito. Fala para ele. Agora, falta dinheiro, tudo bem. Deus vai enviar também tudo o que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus. O Senhor vai te trazer como resposta. Vamos dizer aleluia. Fala para quem está ao teu lado, vamos experimentar a provisão de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos dizer aleluia. Preciso que vocês tenham paciência comigo. Eu negligenciei um pouco aí uma certa medicação que eu tinha que fazer. Não queria interromper o jejum. Mas eu fui diagnosticado com broncopneumonia. Então os pulmões estão daquele jeito, não é? Já há alguns dias, mas eu não negligenciei toda a outra parte. Deus vai me curar, sempre assim. Não faça isso em casa. Mas tinha vigília marcada, tinha palavra marcada, eu não queria adiar nada disso. Me desgastei um pouco mais, mas vou aproveitar a semana toda para repousar. Só peço que você tenha paciência comigo, que eu vou falar um pouco mais pausado hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Mas eu vou falar que nem Felipe. Discursar aos pouquinhos. Mas amém. Feche seus olhos. Quero orar pela palavra. O Senhor falou o que é que nós ministramos na sexta-feira. Vou falar durante a palavra que está relacionado. O
Senhor Deus, ministra as nossas vidas. Queremos te ouvir, Jesus. Fale conosco. Queremos experimentar graça, Senhor. Queremos, ó Deus, poder receber algo maior da parte de Deus hoje. Vamos encerrar. Sua palavra nos mostra que melhor é o fim do que o princípio, Senhor. Pai, nós queremos aqui sair, Pai, edificados com uma medida maior de fé. Que a graça do Senhor seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Livro de Êxodo, por favor. Capítulo 19, verso 1. Amém. Eu esqueci de avisar. Ontem no culto, no Talatone, entregaram esses envelopes em brancos, não é? Brancos, vazios. Qual que é a pretensão desses envelopes? Nós estamos a encerrar o jejum e nós vamos fazer uma oferta de gratidão. Amém? Isso não é obrigatório. Se você quiser fazer, os irmãos, os servos estão com envelopes ali. Amém? Eles no final do culto, no final do culto, obrigado. Eles vão estar na porta e você pode pegar esse envelope. Pode deixar sua oferta hoje ou você pode trazer na semana que vem. Amém? Se você quiser, faça aí uma oferta de gratidão. Eu já pus o meu nome até. Amém. Isso. Êxodo 19, verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram aonde, meus irmãos? Ao deserto de Sinai. Verso 3 agora. Verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de quem, meus irmãos? De Israel, a nação de Israel. Agora, atenta comigo. Eles estavam em qual deserto? Deserto de Sinai. Então ele subiu ao monte Sinai. Amém? No monte Sinai, então, Deus falou com ele. Glória a Deus por isso. Nós queremos ouvir Deus falar nessa manhã também. O tema da nossa palavra é um paralelo. São dois montes que eu vou ministrar aos irmãos. Monte Sinai e o Monte Sião. Vou apresentar isso para os irmãos. Porque são alegorias, não é? Na verdade, tudo tem um significado. Esses montes não estão nomeados na palavra de Deus só por estar. Tem um significado. Eu quero que você preste muita atenção na palavra. Talvez possa ficar um bocadinho complicada, mas Deus vai nos dar graça. Livro de Hebreus, agora, capítulo 12, versículo 18. Há um princípio em hermenêutica que diz o seguinte: a Bíblia explica a Bíblia. Então você não encontra a explicação da palavra de Deus em outro lugar. Você encontra a explicação da palavra de Deus na Bíblia. Claro, você pode às vezes ter um conhecimento da geografia, do lugar, não é? Onde aconteceu. Você pode às vezes ter um entendimento da língua que se falava naquela altura. Tudo isso agrega valor. Mas a explicação da palavra de Deus você encontra na palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, verso 18. Hebreus 12, 18 diz o seguinte. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Continua verso 19, vamos ler até o 24. E ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Verso 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será o que, meus irmãos? Apedrejado. Continua. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse. Como é que Moisés disse que ele se sente? Sinto-me aterrado e tremo. Não é? Era tanto, ele estava aterrorizado. Essa aqui é a palavra. Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontestáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Verso 24.
E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas, o que, meus irmãos? Superiores do que fala ao próprio Abel. Amém. Glória a Deus até aqui. Então, nós temos um panorama do livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele é um livro de comparações, não é? Se tem comparações no livro de Hebreus. Nós falamos da outra vez que Jesus, no livro de Hebreus, ele é comparado a Melquisedeque, não é? Falamos também que ele foi comparado a anjos, que ele é mais elevado do que anjos. Ele é superior a Melquisedeque, que ele é superior a Abraão. Quantos lembram da palavra? Não é? E nós falamos para os irmãos, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ora, diz lá em Hebreus, o superior abençoa o menor. O maior abençoa o menor. Diz então a palavra o autor de Hebreus também que em Abraão, próprio Levi estava dando seu dízimo a Melquisedeque. Quantos lembram da palavra de Deus? Amém? Então, só continuar com os estudos que já tivemos aqui recentemente. Então, nós temos comparações. Uma das comparações é justamente essa. O apóstolo aqui, ele está a dizer que, olha, são dois montes. O monte Sião e o monte Sinai. Lá em Êxodo, nós lemos, que Moisés subiu ao monte. E a experiência, vocês lembram? Lá eles receberam a lei. Lá eles receberam a lei de Moisés, não é? E Hebreus está a dizer que a visão era horrível. O próprio Moisés não ficou alegre. Ele ficou com medo. Com medo. Lá em João, diz que quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Vamos lembrar as escrituras. Vamos fazer um jejum só de leitura da palavra nessa igreja, em nome de Jesus. Mas a comer, amém? Vamos tirar telas. E nem os kids. Eu agora Deus me perguntou se já podem comer batata. Aí já o jejum vai encerrar, as crianças já vão também poder comer a batata que eles querem. Mas temos que dar a palavra, presta atenção. Quem teme não é aperfeiçoado no... Estou a dar a cábula. Amor, amém? Então quem teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, quando Moisés teve essa experiência que nós lemos em Hebreus, a Bíblia fala que ele ficou aterrorizado, com medo. Então, qual que era a questão? Por que havia medo? Lembrem do princípio hermenêutico. A Bíblia explica a Bíblia. Amém, meus irmãos? A Bíblia explica a Bíblia. Então ele ficou com medo. Mas quem é que tem medo? Aquele que não é aperfeiçoado no amor. Então, se ele ficou com medo e tem medo quem não é aperfeiçoado no amor, qual era o pensamento dele que nós deduzimos aqui então? Que ele tinha dúvida do amor de Deus. Então esse encontro vai ser para a minha morte ou vai ser para a vida mesmo, não é? Quer dizer, a visão é horrível. Então nós temos um paralelo aqui. Agora o autor ele diz, isso foi em Sinai, mas em Sião a coisa é outra. Quem é que está em Sião? Volta para o versículo 22, por favor. Volta para o 22. Hebreus 12, 22. O computador está lendo? Olha só. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial. Você vê que é um outro monte agora. Você vê que o paradigma mudou. Não é mais a visão aterrorizante. Não é mais o clamor, não é o tremor da montanha. Não é. Olha só, agora que nós chegamos em Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Vai para o 24, avança só um pouquinho. Deixa no 23, pode deixar. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Sinai aponta para a lei. Sião aponta para a graça de Deus. Quem é que está em Sião? Em resumo, todo mundo. Deus como juiz está em Sião. Jesus da nova aliança está em Sião. Não é? Os anjos estão em Sião. A igreja dos primogênitos estão em Sião. Quer dizer, está todo mundo em Sião. Por que você quer ficar no Sinai? Pergunta para quem está ao lado. Fala para ele.
Por que você quer ficar no Sinai? Fala para ele, por que você quer continuar a viver essa experiência de medo, de terror, de Deus? Então nós vamos fazer a aplicação. Primeira experiência, então, é a experiência do Sinai. Ok? Olha só, nós lemos o texto. O que significa a palavra Sinai? O nome Sinai significa espinhoso. Espinhoso tem como ser algo agradável? Obviamente que não. Causa incômodo, magoa. O nosso Senhor Jesus, quando foi crucificado, fizeram para ele uma coroa de espinhos, não é? Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então ele... Obrigado. Então ele levou as nossas maldições. Lembrem-se o que aconteceu em Sinai. Em Sinai, lá em Êxodo, você vai ler, não é? Eles é apresentado então as maldições. Aí começa, e acontecerá se vocês não obedecerem, não é? Os mandamentos que hoje vos ordeno. Vai acontecer isso, aí começa a falar as pragas, não é? Doenças, pestes, escassez. E no final de tudo eles falam amém. Em que monte é que foi dado isso? Sinai. Mas Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Todos dizem aleluia. Então Sinai significa espinhoso, cheio de espinhos. Os espinhos são um ciclo da maldição e do pecado. Então Sinai representa a lei. Fala comigo, Sinai representa a lei. Amém? E na lei, somente eles podiam dizer amém para as maldições. Porque qual que era a condição para falar amém da bênção? Era cumprir toda a lei. A lei ela é representada em quantos mandamentos, meus irmãos? 10. Representada em 10. Mas o seu todo, quantos são? 613 mandamentos. São 603. Então a lei, você não separa. Não, é que tem as leis da tradição, a lei disso e a lei daquilo. Isso é invenção recente agora, por uma questão didática, de ensino. Então, você não tem na palavra de Deus a separação de leis do que pode e que não pode. Não é? Os discípulos de Jesus estavam a ser acusados, e Jesus também, por não terem a cumprir uma das leis. Qual das leis aí? De não lavar as mãos antes de comer. Os irmãos lembram disso na palavra de Deus, não é? Então estavam lá na casa do homem que os convidou e eles não tinham cumprido o ritual de lavar as mãos. E estavam acusados, olha, eles não cumprem a lei. Não falaram a lei das mãos. Não cumprem a lei. Tem uma lei que eu gosto sempre de lembrar para os irmãos, que é a lei da roupa, não é? Que diz que você não pode usar roupas de tecidos diferentes. Se você vai usar algodão em cima, tem que ser algodão o corpo todo. Quem está com tecidos diferentes aí no corpo? Deu ver atrás das pedras. Entendeu? Olha só. Então, quem seria capaz de falar amém para as bênçãos? Se a condição era não errar, não falhar em nenhum dos mandamentos, em nenhuma das leis. Fala comigo, glória a Deus por Cristo Jesus. Essa era a pedra com todo mundo. Aí você vê, nos dias de hoje, muitos inventam a sua própria lei. Aí o que eles acrescentam na lei agora deles? Que não é nem a lei de Moisés. Aí começam as atrocidades, né? Não pode usar maquiagem, não pode usar joias, não é? Postiço, meu Deus, não pode, não é? Piercing, meu Deus, aí continua. E começa a aumentar. Mulher não pode usar calça, mulher não pode fazer aquilo, homem não pode fazer isso. Tem uns que já tem problema, não sei agora se pode cortar barba, se não pode cortar barba. Tem uns assuntos assim, entendeu? Então, não é mais nem a lei de Moisés, é a lei que eles criaram. É a lei que eles inventam agora. Fala para quem está ao teu lado, saia de Sinai, fala para ele. Fala para ele, vem para Sião em nome de Jesus. Amém? Mas olha só, a experiência de Sinai, que representa a lei, como é que foi? Quando nós lemos o texto, não sei já leu, você vai lembrar, não é? Mas qual foi a experiência? Primeira coisa que é mencionada é que havia escuridão e trevas, não é? Escuridão e trevas. No monte onde Deus estava a falar, havia escuridão e trevas. Mas isso aqui é um tanto assustador, contraditório, porque a palavra fala que havia fogo no topo da montanha. Quantos lembram da palavra de Deus? Como é que havia fogo, mas não havia luz?
Havia fogo, mas não havia claridade. Havia fogo, mas havia trevas. Alguém vai dizer, pastor, fala tanto da lei, não é? Tantos lugares que ensinam assim. E como é que nós vamos justificar os milagres que acontecem nesse lugar? Né? A manifestação do poder de Deus tem fogo, mas não tem clareza. Tem unção, mas não há ordem, não há clareza. As pessoas andam pelo medo, mas tem poder de Deus manifesta. Quantos me entendem até aqui? Falar para quem está do lado, o Senhor tem que dar clareza nessa manhã. Amém? O Senhor tem que dar clareza. Então o texto diz que quando Deus deu a lei, o topo da montanha ardia em fogo. Ardia em fogo. Quando Jesus foi para o monte e foi transfigurado, há uma visão também ali da manifestação do poder de Deus. Não é? Então, quando nós falamos do que aconteceu em Sinai, veio uma nuvem espessa, veio fogo, mas havia trevas. Havia trevas. Mateus 17, verso 5. Amém? Mateus 17, 5 diz o seguinte: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: esse é o meu filho. Uma nuvem como? Luminosa. Na experiência de Sinai, o que é que tinha? Trevas. Mas agora, na experiência de Sião, o que é que tem? Luz. Entendeu? A luz. Não há medo, não há temor. A clareza. A clareza. Êxodo 19, verso 9. Vamos ver lá no Sinai. O que é que aconteceu? Diz o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem o quê? Escura. Para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Na lei, liga o Edro. Na lei, não é? A nuvem é escura. Não há clareza. Mas na graça de Deus, como é que é a nuvem, meus irmãos? Porque a lei nos foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Quantos lembram das Escrituras? Amém? Vieram por Cristo Jesus. Então a lei foi dada, como é que Deus falou? Numa nuvem escura. Mas pela graça de Deus agora, a nuvem é, aliás, luminosa. A nuvem é luminosa, perdão. Então a graça é uma nuvem brilhante. A experiência do próprio Moisés, ele ficou aterrorizado. Quando você sabe que você já tem muitos problemas, não é? Aí você vai para a igreja e agora começando a falar: olha, você está em guerra, não é? Os demônios estão a te atacar. Entraram, não está dizendo que isso não acontece. Nós fizemos guerra espiritual o tempo todo, mas é sempre na certeza de que nós somos mais do que vencedores. Quem que é o nosso inimigo? É o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aí o povo coloca um outro adversário. Qual que é o adversário? Deus. Por que isso está acontecendo na tua casa? Será que você devolveu o dízimo? Será que não tem uma brecha? Será que isso não é tratamento? Que não falam que é castigo agora, mudaram, né? É Deus a tratar na tua vida. Poxa, você já tem problema com o diabo. Vai ter problema com Deus também? Por conta da lei? Porque você não cumpriu o mandamento. Olha, Deus vai te castigar. Deus vai enviar um gafanhoto. Porque você não devolveu o dízimo na igreja, você vai dar na farmácia. Quem já ouviu coisas assim? Porque você não devolveu o dízimo, né? Você vai ver esse mês, então você vai ter que dar esse dinheiro no mecânico. Fala: está repreendido no nome de Jesus. Não é? É sempre assim, com medo, com terror, do que você tem que fazer, do que você tem que merecer. Mas a experiência que nós temos em Sião é diferente das experiências que nós temos no Sinai. Então Moisés, ele ficou trêmulo, aterrorizado. E verdade seja dita, tem gente que parece doente, não é? É uma Bíblia aqui debaixo do braço e é sempre vigia. Vocês não estão a vigiar. Vigia acontece, quer dizer, está a servir a mesa. Eu já vi coisas assim. Está a servir a mesa só porque a pessoa entornou um pouco. Está repreendido. Fala sério. Quer dizer, as pessoas não te convidam para mais nada, você fica doente. Mas não é má intenção da pessoa. É porque tem sido ensinada sim a permanecer, ensinar. E qualquer música deles favorita, caminhando eu vou pra cá. Nunca chegam. Nunca chegam.
Estão sempre na experiência do Sinai. É sempre o deserto. Como é que está a vida? É um deserto, pastor, sempre. Você ainda não chegou, nós já chegamos bem, meu irmão, amém? Nós já estamos em Sião. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Glória ao Senhor Jesus. Romanos 8,15, por favor. Romanos 8,15. Você tem infravermelho. Alguém do tempo do infravermelho? Que quer que o telefone assim junto, se mexia um pouco, falhava. É sério. Vocês nem sabem o que. Bem, avancemos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez como meus irmãos? Alô? Os irmãos estão aí? Eu vou acreditar que você só não acompanhou, não sabe onde é que está. É aqui. É aqui. Ali. Amém? Amém. Vamos lá, de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Pai. Aí eu bato muito nessa tecla, né? O pessoal é assim, não posta, cuidado, invejosos e não sei o quê. Sempre com medo. Quer dizer, você que recebeu, Deus tem te abençoado, a graça tem sido abundante na tua vida, e você que tem medo de perder tudo por conta de olho gordo ou magro, deixa eu te falar, o Senhor é bom. Aquele que te deu vai te guardar também. Aquele que te guarda não dorme de maneira alguma, diz o Senhor. Amém? Mas esse é o espírito, não é espírito de escravidão, no espírito de medo, no espírito de subserviência, naquele espírito de não quero, não posso, isso não posso tomar posse, não posso viver isso. Vocês vivem coisas muito elevadas o tempo inteiro. Por esses dias falaram de novo aqui no bairro, né? Que nós somos igreja de rico. Falaram, aleluia, glória a Deus. Eles mandam me visitar aqui também para ver, quem sabe não ajudou com outras coisas, né? Mas é bom, eu não desfaço essas coisas. Saímos da vigília, saímos do culto lá no Talatona. O irmão do Talatona falou, eu também vou ser rico, pastor. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, assim como o pastor, eu falei, aleluia, eu não contrariei, né? Ele não sei, eu estava a entender o que ele estava falando. Ele disse, não, pastor, não é de família, essas coisas. Eu estou falando de dinheiro. Eu falei, amém. Aí eu comecei a falei, por quê? Mas eu demonstro muito, assim, isso, que tenho muito dinheiro, não é? Não, pastor, nota-se mesmo. Vê-se, quem tem dinheiro, vê-se. Glória a Deus, vê-se, tá bom. A visão dele está melhor que a nossa. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Mas preste atenção, por que você vai viver com medo? Aterrorizado. Você é filho do dono do ouro e da prata. Recebemos não o espírito de medo, mas de ousadia, né? Recebemos o espírito de adoção. Você é filho de Deus, todos dizem amém. Amém. Então você vai ter novas conquistas, mas não com esse espírito. Você vai ter novas conquistas, mas não com o espírito de escravo. Bate assim na sua cabeça. Fala, renova a cabeça. Precisamos transformar. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Números 12, verso 3. Não é? Diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Números 12, 3. Era o varão Moisés muito o quê? Manso. Mais do que todos os homens que havia. Meu Deus. Mas não entrou em Canaã. Por que não entrou? Por que não entrou? Alguém lembra? Duas experiências. Falamos na sexta-feira aqui. Não é? Era para ele falar para a rocha. O que ele fez? Bateu na rocha. 2 vezes, né? E era manso, o mais manso. Mas o povo estava ali aprisionado. O povo pressionava, ele estava com medo também. Ele ficou chateado e bateu na rocha. Mas era para falar. Quando falamos, nós descansamos. Quando batemos, nós exercemos força. Não é? Quando é que você fere a rocha? Quando você não descansa.
Você fere a rocha quando você não crê. Você fere a rocha quando você não confia, quando você não sabe o que é esperar. Desde a antiguidade nunca antes se viu e nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fala para quem está do outro lado, espere um pouco mais. Fala para ele, fale para a rocha. Não bata na rocha. Amém? Mas quem é que vai ter essa experiência? Quem está em Sião. Porque em Sião ele sabe, olha, quem me guarda não dorme. Quem está em Sião sabe, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Ele descansa. Quem está em Sião, ele sabe que é filho de Deus. Quantos estão em Sião? Não saia daí. Amém? Nossa intenção é que até o final do culto todo mundo decida passar para o lado de Sião. Agora, presta atenção. Sinai passou. Foi uma experiência. Tem gente que se prende a experiências do passado. Ah, mas quando eu converti, não é? Era aquela coisa do fogo. Sabe, é muito comum você ver jovens que choram muitas vezes durante o louvor ou durante certas mensagens, mas mensagens legalistas. Por quê? O que está na mente dele? Acusação, condenação, porque ele pecou. Normalmente é pecado de imoralidade sexual, não é? Ele fica aflito e chora. Deus me abandonou, não é? Aí quando ele vai orar, o que ele fala? Senhor Deus, entramos na tua presença, porque na cabeça dele ele saiu. Ele saiu. O pastor Nelson falou algumas coisas interessantes nesse jejum, não é? Mas uma das frases que me marcou é que ele pegou Salmos 91 e ele disse: agora nós não estamos mais à sombra do Onipotente. Agora o Onipotente habita dentro de nós. Habita, não é? Antes nós ficávamos no esconderijo, na sombra. Não, agora Ele mesmo nos fez fortaleza. João fala, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Jesus então em Mateus diz, aquele que ouvir as minhas palavras e guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus? Eu ainda do lado do Sinai passou, meu irmão. Foi bom, foi ótimo, glória a Deus. Não é? O Senhor deu a lei, ensinou, e a lei tem a sua utilidade. A lei é para mostrar o pecado. Porque sem lei nós não saberíamos que teríamos a pecar. Então a lei mostra o pecado. A lei mostra que ninguém pode se salvar, nem mesmo o homem mais manso da face da terra. O homem mais manso da face da terra foi também eliminado, não passou no crivo da lei. A lei condena o melhor dos homens. A graça perdoa o pior deles, salva o pior deles. Paulo fala que ele é o principal dos pecadores, o primeiro dos pecadores. Mas contudo a graça o alcançou também. Amém. Fala assim comigo, eu fui alcançado pela graça. Pela graça, não é por suas boas obras. Suas boas obras de justiça são consideradas como trapos de imundícia, diz a palavra. Presta atenção, não é o tanto que você obedece, é o tanto que você é amado. Não é o quanto que você cumpre a lei, é o quanto que Ele te ama. Ninguém cumpre toda a lei, não é? Jesus fala para o jovem rico, mestre, bom mestre, o que é necessário para dar a vida eterna? Olha, você tem que obedecer os mandamentos. Eu cumpro todos os mandamentos desde pequenininho. Meu pai era pastor. Só faltou acrescentar isso. Falta de uma coisa agora. O que falta? Vende todos os teus bens e dá aos pobres. O que ele fez? Essa igreja deu uma boa mensagem. Foi embora. Foi embora. Tinha tudo? Não tinha. Todos aqueles que achavam que cumpriam a lei, sempre faltava alguma coisa. Entendeu? Então você não vai conseguir também, deixa eu já te antecipar. Você não vai conseguir. Ah, mas eu cumpro uma parte da lei. Tem que ser todas, não é? Aquele que erra em um é culpado de toda a lei. Então para de bater no peito e se vangloriar, eu faço isso. Ao menos eu não minto, ao menos eu não roubo. Amém. Pois é, mas ninguém ficou. Ninguém ficou. Todos foram separados da glória de Deus. Não há ninguém que se possa salvar. Então o Sinai passou. Livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Verso 18, isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, o que diz, meus irmãos? Não estáis sobre a lei. Essa é a prova.
As pessoas nos procuram toda hora. Pastor, isso é pecado? Se eu fizer isso é errado? Eu posso fazer isso? O tempo inteiro é uma lista do que pode e o que não pode. O tempo inteiro é querer saber o que é pecado e o que não é pecado. Gente que anda assim não é guiada pelo Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito, isso é a maior prova de ser filho de Deus. O Senhor te mostra. Tem coisas que para alguns fazem, não é? Mas na hora de você fazer, você não vai sentir paz para fazer. Já dizia a tua mãe, a profeta da tua vida, você não é todo mundo, não é? Você é filho de Deus. Não, mas todo mundo... Mas tem meu irmão da igreja e ele também faz. Mas o Espírito não te deixa fazer. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito. Não é porque todos estão a fazer que você vai fazer também. O Senhor vai te guiar. Então não é uma lista de regras do que pode e o que não pode. Você não vive por isso. Isso é sombra. Isso é Sinai. Nós estamos em Sião. Em Sião nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, fala do dia de Pentecostes. No primeiro Pentecostes, que é lá a experiência do Sinai, 3.000 morreram. 3.000 morreram. Quando eles estavam no Sinai, 3.000 morreram. Não é? Moisés subiu, recebeu a lei. Quando desceu, o que ele encontrou? Uma rede mundana. Lá, o povo. O ouro que era para eles construírem um tabernáculo, fizeram um bezerro de ouro e falaram, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito, não é? Aí então Deus fala que iria destruir o povo. E Moisés fala o quê? Olha, Senhor, não faça isso. Se for para destruir o povo, risca também o meu nome do livro da vida. Isso é amor de um livro, não é? Você vai falar, não, esse aqui era perfeito. Mas a lei ele condenou. Esse que amou de tal maneira o seu povo também, não é? Não, Deus, prefiro morrer com eles. Senão o que vão falar do Senhor? Olha só, Moisés estava preocupado com a reputação de Deus. O que vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor lhes tirou do Egito para matar-nos no deserto. Senhor, não faça isso. Não passe isso pelo Senhor. Não execute esse seu plano, não é? Mas aí o próprio Moisés, que amou o povo todo, sabe o que ele mandou fazer nesse dia? Talvez você não se lembre. Ele mandou os levitas, então, matarem 3.000. Todos aqueles que se corromperam naquele dia com o bezerro. 3.000 foram mortos. 3.000. Agora, avança um bocadinho. Livro de Atos 2:41. 41, por favor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quantos meus irmãos? Quase 3.000 pessoas. Isso aconteceu em que dia, meu irmão? Dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, não é? No dia de Pentecostes, 3.000 o Senhor acrescentou. Teve fogo, teve um som forte também, veemente, impetuoso, vento, não é? Teve tremor também. Quando eles estavam orando, teve tremor também. Mas teve medo? Teve morte nesse dia? Não. Teve vida. Entendeu? Agora vou fazer um outro paralelo. Não dá tempo de abrir. Gênesis 11 fala da experiência de Babel. Da torre de Babel. Surgiram muitas línguas. Não é? Muitas línguas. Mas era confusão. Mas aqui, no dia de Pentecostes, muitas línguas trouxe unidade. As pessoas ouviam na sua própria língua materna. Como a igreja estava a glorificar o Senhor. Muitas línguas. O que mudou? Qual foi o contexto? Nova aliança. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus? Aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia. Então, você sabe, números na palavra de Deus são importantes também. Não é numerologia. Não. É hermenêutica. O número 1, por exemplo, significa unidade. O número 2 aponta para a concordância. O número 3 é a ressurreição ou a completude, não é? O número 4 aponta para a criação. O número 5 aponta para a responsabilidade, mas também fala da graça de Deus. O número 6 aponta para o homem. O homem foi criado no 6º dia. O número 7 aponta para a perfeição e também aponta para o descanso. O Senhor descansou no 7º dia. O número 8 aponta para o recomeço, depois de 7 dias ou 7 anos, não é? Que é um ciclo completo. Você agora recomeça. O número 9 são os dons
fruto do Espírito. O número 10 aponta para a completude ou da ordem humana. Número 11 aponta para a rebeldia. Alguém gosta do 11? Não gosto. Mas sem exagerar, né, irmãos? É para interpretar a palavra. Nada de eu agora já não uso nada que é número 11. Para com isso. Aponta para a rebeldia. E o número 12 aponta para a perfeição, para a eternidade. São 12 tribos, 12 filhos de Jacó, 12 discípulos. Quantos dizem glória a Deus? Então eram 120 naquele dia que estavam reunidos, no dia de Pentecostes, não é? Uma representação ampliada da igreja. Mas você vê, não se esperava força humana. Quando o Senhor disse que a primeira menção de 120, é quando o Senhor falou lá em Gênesis 6, que o homem iria viver no máximo 120 dias. Hoje está raro, não é? Minha meta é chegar nos 120, sempre, mas bem, senão pode me levar antes. Mas 120, então você vê, aponta também para a limitação do homem. Quando termina o esforço humano, agora entra a força do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem que nos levar ao nosso limite para que Ele possa agir nas nossas vidas. Quantos me entendem até aqui? Agora, não é melhor sofrer rápido? Se você já sabe, quando chega no meu limite, Deus entra em ação o tempo inteiro. Você não vai entregar o comando. Eu faria isso. Eu ia entregar o comando o tempo inteiro. Estou lá a jogar, marca o primeiro, entrego o comando. Eu não gosto de perder em nada. Nem a jogar burrinho de países. Não gosto. Perder não é bom. E eu acho que é antibíblico. Não posso. A palavra fala que eu sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Eu ponho já tudo, até jogo, ponho tudo. Não é? Mas você vê, entregue rápido o comando. Entregue o controle rápido da sua vida para Deus. Deixe Ele fazer, deixe Ele tomar direção. Entrega rápido, fala para quem está ao teu lado, entrega rápido. Perca as forças rápido. Deixa Deus vencer no seu lugar, amém? E tem outras menções de 120, não dá tempo de eu explicar aqui. Mas qual que é a minha ênfase com os irmãos? O Sinai passou. O Sinai é limitado. O Sinai não te vai trazer uma vida extraordinária. O Sinai aponta para a lei, não há clareza. Então, pare de lutar com as próprias forças. Deixa o Espírito Santo guiá-lo. Quantos dizem aleluia? Fala assim comigo, eu sou filho de Deus. Guiado pelo Espírito. Diga, eu não estou no Sinai. Eu não estou na prática da lei. Eu amo a graça de Deus. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Mas é uma outra experiência que nós já lemos, não é? Hebreus 12, 22 começa a dizer: mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então, Deus deu a lei em Sinai, mas a palavra fala que Ele não está lá mais. Deus teve um encontro com Moisés no Sinai, deu a lei no Sinai, mas aqui as escrituras estão dizendo que não é o lugar que Deus está. Nós estamos a olhar às vezes para a mesma moeda. Nós estamos a olhar para lados diferentes. Não é? A lei é boa. A lei não é má. A lei é santa. A lei é divina. A lei é eterna. Presta atenção. A lei é eterna. Mas o próprio Senhor nas Escrituras revela, não é? Que a lei é incapaz de santificar o homem. Porque nada alguma vez foi santificado pela lei. Ninguém. Quem que há que alcançou perfeição no cumprimento da lei? Ninguém. Então a lei é insuficiente. A Bíblia fala então que o Senhor tornou o primeiro sistema obsoleto, ultrapassado. Agora eu te pergunto, se o próprio Senhor ultrapassou o sistema da lei, por que você vai permanecer nessa prática? Você não vai receber porque você obedeceu. Você não vai viver o extraordinário porque você mereceu, aliás, perdão. Não é pelo esforço, não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. Aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Você vai experimentar novas conquistas guiado por Deus, pelo Espírito, não na obediência da lei.
Senão, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não veio para cumprir uma parte da lei. E depois falou, olha, fiz a minha parte, agora daqui para frente vocês se viram. Não é isso. Em todas as coisas ele cumpriu. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Salta para o versículo 24, por favor. Olha só quem está também no Monte Sião, não é? 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Fala o próprio Abel. Então Jesus não veio só para evitar que você sacrifique animais. Não. Ele veio te livrar de toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Então todo mundo está em Sião. Deus Pai está em Sião. O Senhor Jesus está em Sião. Os anjos estão em Sião. A igreja está em Sião. Pergunta para quem está do outro lado. Vai ficar no Sinai por quê? Pergunta para ele. Eu estou assim incisivo com isso. Alguns vão dizer, pastor, eu nunca nem fui para essa região. Mas Sinai hoje é uma representação. Não é? Nem todo, você sabe, o ser humano, ele já nasce com a lei impressa no seu coração. Porque Adão, lá no Éden, ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Já. Então, qualquer preocupação de todo... Você já deu conta? Criança, quando está em silêncio em casa, o que ele fez? Alguma coisa. Alguma coisa. Não é? E quando você lhe apanha, o que ele faz? Uns choram, uns correm, uns se escondem, não é? Uns fingem demência também, não é? Acontece. E não é só crianças, acreditem em mim. Não são só crianças, não é? Mas velhos também. E aí o que eles fazem muitas vezes? Às vezes não conseguem pedir desculpas. Começam a fazer muita coisa. Comportou mal, no dia seguinte, ele lava a louça toda. Ele cozinha, não é? Ele perfuma a casa às vezes. Seu marido que aprontou, ele passa o dia em casa, nem vê jogo. Ah, mas vamos assistir aquela tua novela, né? Não é? Porque aprontou, fez alguma coisa que não devia. Filhos são assim também. Os amigos ligam, vamos sair, vamos no rabugento, sei lá. Não posso, meu pai está bem chateado comigo. Ninguém lhe proibiu de sair, mas ele está acusado. Ele fica em casa, faz tudo, não é? Obedece tudo, até o que não lhe mandaram. Já tem que lhe mandaram cortar, sei lá, a relva. Mês antepassado ele corta já tudo. Por quê? É a lei. Porque ele sabe, no seu interior, o que é que ele busca? Merecimento. Se eu faço bem, eu sou abençoado. Se eu faço mal, eu sou castigado. Então, para eu não ser castigado, vou fazer o bem. Quem que lhe ensinou isso? Nasceu, está lá. Está lá. É a raiz, está lá. Do conhecimento do bem e do mal. Do pecado original de Adão e Eva. Entendeu? Mas você não está mais nisso. Você não precisa continuar nesse sistema de merecimento, de esperar alcançar alguma coisa da parte de Deus, porque jejuou. Eu vou receber esse ano mesmo o meu ano, porque não falhei nenhum culto, não falhei nenhum jejum. Preste atenção, isso não paga a bênção do Senhor. Eu enfatizo sempre com os irmãos, você é pobre demais. Se Deus tivesse a vender bênção, vamos falar, Deus está fazendo um despacho, né, de bênção. Como é que chama? Tem uma outra expressão. Um desapego. Está na moda já, desapego, né? Deus não está fazendo desapego de bênção. Não precisa disso. E você não teria condição de comprar. Ele é tão rico que não precisa vender e você é muito pobre que não teria condição de comprar. Por isso, Deus se fez homem através de Jesus Cristo, não é? O Verbo se fez carne, habitou entre os homens, morreu morte de cruz que você merecia, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e disse, presta atenção, eu estou a preparar um lugar para ti, para que onde eu estiver você esteja também. Agora tem gente que fica a comparar, né? Merecimento. Eu sou santo, eu faço aquilo, eu não roubo, eu não sei o quê, eu cumpro isso, eu não como isso, eu não visto aquilo. Na tua igreja pintam o cabelo, na tua igreja, você viu aquele irmão usar brinco e não sei o quê. Quer dizer, se acham os melhores da face da terra. Okay? Eu vou dar um exemplo interessante aqui. Se eu pular em comparação ao meu filho Elber, quem vai pular mais alto? Você tem dúvida? Não. Misericórdia, vocês não me acreditam a esse ponto?
Repreender o salto. Irmãos, eu vou ao ginásio. De verdade, estou no ginásio. Se eu der um tempo, uma pausa aí por causa do jejum, eu estou no ginásio. Perdi peso, inclusive. Não quero me exibir aqui, mas o casaco está fechado. O jejum ajudou muito também, né? Mas se eu saltar, comparado a ele, eu salto mais alto. Os irmãos me entendem? Agora, Roberto, levanta a mão. É aquele irmão ali bem alto. Pode olhar para ele. Esse é o Roberto. Roberto joga basquete. Qual que é a tua posição, Roberto? Tu jogo tudo, para com isso. No bairro. O profissa não é bem assim. Mas se nós os dois saltarmos, quem salta mais alto? Roberto. Mas eu tenho um amigo, se tornou meu amigo agora, recentemente, o Carlos Moraes, não é um amigo, exagerei, só falamos. Só falamos. Mas se compararmos ele a saltar com o Carlos Moraes, quem salta mais alto? Carlos Moraes. Mas agora a questão é saltar até onde? Essa é que é a questão. Se for para saltar até a tabela, eles vão disputar. Eu e o Albert vamos voltar para casa, vamos assistir na televisão. Mas agora se for para saltar até a lua, quem deles consegue? Ninguém. Essa é a lei. A lei veio mostrar que ninguém é capaz do homem mais manso da face da terra. Se for para comparar a santidade entre nós aqui, vão ter muitas réguas para medir, muitas. Mas se for para saltar até o céu, ninguém consegue. É necessário que o Filho de Deus venha à terra, pegue todos nós, e ele dê um único salto e leva tudo para o céu. E ele ofereceu um sacrifício perfeito uma única vez. E tendo sido aceito, ele assentou-se à direita do Pai. O que ele falou na cruz? Está consumado. Não é? Todo mundo fazia sacrifício, todo mundo levava um animal para sacrificar. Até o dia que João estava na beira do Jordão e anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo se exibia, olha, esse cordeiro aqui, criei na Síria, né? Esse cordeiro é da raça tal, criado só na ração mais cara. É assim, até que Deus entrou na brincadeira, Deus trouxe o seu cordeiro também. O cordeiro dele é perfeito. Fala para quem do outro lado, sai do Sinai. Fala, seu sacrifício não tem valor. Amém? Então não adianta as pessoas que procurarem, não, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer um trabalho. Ai, meu Deus. Presta atenção. As escrituras dizem o seguinte a respeito do Senhor Jesus: que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Não é o seu trabalho, é o trabalho dele. Qualquer oração mais espiritual: Senhor, é a obra que tu fizeste. Não tem nada a ver comigo. É o que o Senhor fez. Ele se fez pecado no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Senhor, glória a Deus por seu Filho, Cristo Jesus. Presta atenção, o próprio Deus Pai exaltou o nome do seu Filho. Exalta o nome do Senhor. Quando você tenta viver por merecimento, você quer exaltar o seu próprio nome. Você quer fazer fã a graça de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Seja livre. No Sinai não tem como ter liberdade. No Sinai não há luz. No Sinai não há clareza. Só em Sião. Só em Sião. A Bíblia fala que Jesus, então, quando é transfigurado, aparece para ele dois personagens: Moisés e Elias. Interessante. Qual foi o castigo de Moisés? Você não vai entrar em Canaã. Você não vai tomar posse da terra. Ele desobedeceu, foi já provado. Mas quando Jesus é transfigurado no monte, você sabe aquele monte onde é que é? É na terra da promessa, em Canaã. A Bíblia não fala o que eles conversaram, mas eu fico a pensar comigo mesmo, invento na minha cabeça. Jesus a evangelizar, Moisés a falar para ele: viu, Moisés, isso é a terra da promessa. Com a lei você não entrou, mas porque você veio comigo, agora você está aqui nesse lugar. Com a lei você não podia, mas só de caminhar comigo, Filho de Deus, você pode estar nesse lugar. Você pode pensar, como foi? Não é? E Moisés vai falar: uau, é lindo, Senhor. É extraordinário.
Então qual foi a chave que trouxe Moisés para o lugar da promessa? A graça de Deus, Cristo. Em Sião. Amém? Em Sião. Fique em pé no seu lugar, por favor. Sião é a graça de Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas o texto que nós lemos também diz que Deus é o juiz. Sião vai ser o juiz. Vocês esquecem que Deus é o juiz. Não nos esquecemos. Presta atenção, olha para cá. No tribunal, quem considera um camarada inocente é o povo. Quem, para ser considerado inocente, tem que ter um juiz. Então há um tribunal, há uma assembleia. Deus, o juiz está lá. Mas a Bíblia fala que Jesus, o mediador da nova aliança, está lá também. O nosso advogado justo e fiel está lá também. Então o diabo vem com a acusação, mas o nosso intercessor fala, não, eu morri por ele. E aí está lá o juiz, o Senhor Deus vai declarar, é inocente. Dos seus pecados não mais me lembrarei. Aleluia. A lei foi cumprida em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas agora presta atenção. O que dá um ensino aqui? Não pressione ninguém para viver a liberdade que você vive. Deixa Deus controlar a ele. Não pressiona. Você tem que fazer isso. Deixa de fazer aquilo. Não. A seu tempo. Deus vai fazer. Lembram? A nuvem que apareceu em Sião era luminosa. Vai trazendo luz, clareza. Você não precisa empurrar ninguém. A partir de hoje não faça mais isso, a partir de hoje não faça mais aquilo, porque a lei já passou. Não. Se alegre no Senhor. Vive a liberdade de Cristo e outros serão inspirados a viver o que você vive. Amém. Presta atenção, a lei é boa, a lei é santa, a lei é eterna, a lei é de Deus. Só que ela foi ultrapassada. Por quê? Porque ela não santifica ninguém. Não tem poder para santificar ninguém. E por último, não ignore o sangue. Nós encerramos o estudo de Hebreus a falar que o sangue de Jesus fala coisas mais elevadas. A mensagem do sangue é superior. O que o sangue de Abel falava? Clamava por vingança. O que o sangue de Jesus fala? Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Nós entramos numa aliança superior. A nova aliança é mais elevada. Por que você vai desfrutar de novas conquistas nos próximos dias? Porque você vive numa aliança mais elevada. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Porque Ele pagou o preço que você não era capaz de pagar. Amém? Você pode dizer aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesse lugar. Mas os seus olhos eram no seu lugar.